Olá, tudo bem? Bom, você que vai estudar para o concurso do TCE de Pernambuco, eu convido você a fazer discursiva conosco, tá? Meu nome é Júnia Andrade, eu sou professora de discursivas no Ponto dos Concursos, trabalho com discursivas desde a gênese da discursiva em concurso público, que começou exatamente com a área dos tribunais de contas, né? Aí já há alguns anos, há bastantes anos. E eu quero falar um pouquinho para você nessa aula demonstrativa, além de falar sobre a nossa agenda, quero falar também sobre as provas discursivas do CESP, provas em que você pode observar que houve novidade em 2017, a gente tem uma pequena modificação na forma de apresentação das provas discursivas sobre atualidades já no ano de 2017. Então, no curso, a gente vai treinar para atingir exatamente essa promessa, tá? Essa modificação. Então vejamos só, o que a gente vai ter no curso? Além da língua, vamos dizer assim, além da discursiva que você vai estudar conosco, a gente vai oferecer você também um curso inteiro de língua portuguesa, interpretação, gramática, provas comentadas atualizadas do CESP. Por que a gente está fazendo isso? Porque eu quero que você tenha a sua prova discursiva corrigida. Então eu estou inserindo o português como bônus para que você tenha sua prova discursiva corrigida, uma vez que você precisa alcançar, vamos dizer assim, uma boa pontuação na objetiva e se classificar para a fase discursiva. Porque se você chegar até a fase discursiva, eu vou ficar muito feliz, né? Normalmente o nosso curso tem muita tradição, muita gente nos conhece há anos no mercado, sabe dos acertos, do tudo que dá certo no ponto em discursivas, e a gente quer convidar você para que você possa não só conhecer o curso, mas também estudar de forma aprimorada e com informação correta, tá bom? Então vem aqui que eu quero te mostrar a agenda. Atenção! Bom, nossa aula de redação do CESP para o TCE-PE. Por que redação? Você já sabe, né, que o edital desta vez não reservou parecer, não reservou questão específica, reservou redação, ou seja, discursiva sobre tema atual. Tanto que eles deixaram para nós, né, exatamente o quê? Um programa de atualidades específico para discursivas, tá bom? Vamos falar um pouquinho da agenda antes da gente verificar isso daí. Ora, gente, essas aulas aqui, apesar de, tirando a última aula, tá? Essas aqui, esta, até a aula 6. Apesar de a gente ter colocado essas datas aqui, essas aulas já estão todas prontas. Eu vou explicar por quê. Por que a atualidade está tudo pronto? Não, a gente já deixou um estudo todo pronto, vocês vão entender até o final por quê, tá? Então vamos lá. Primeira aula, você vai entender um pouco melhor como a gente organiza os textos para a prova do CESP. Inclusive, eu vou te chamar a atenção para um problema que apareceu em 2017, que é novo, tá bom? A segunda aula é uma aula sobre conhecimentos gramaticais, que são os mais cobrados na prova discursiva. E tem uma questão interessante, quem dá essa aula é o professor Marco Antônio. E o que ele já fez de complementação nessa aula? Ele já deixou para vocês aqui não só uma teoria gramatical, mas também exemplos de correções de provas do CESP, né? Vamos dizer, exemplos de correções de redação, que ele vai mostrando a você não só a parte gramatical, mas ele vai reforçar o que eu vou passar aqui em cima, tá certo? Depois, para você fazer as 4 redações que o curso prevê para você, você vai ter o quê? As propostas temáticas, são 8 propostas temáticas, você vai escolher 4 delas, né? Ou seja, uma por aula, e essas propostas são acompanhadas de estudos, tá certo? Bem dentro daquilo que o CESP mais cobra nas suas discursivas, tá bom? A última aula, que é a aula 7, vai ocorrer no dia 2 de setembro, à tarde. É exatamente um sábado, tá bom? Por quê? É uma aula ao vivo que eu quero encontrar com vocês, quero conversar com vocês sobre as provas, quero aparar as arestas, quero preparar vocês para a prova que espera vocês aí no outro final de semana. Então, a gente vai bater um papo nessas orientações finais. Falar sobre as redações, mexer um pouquinho na argumentação, ou seja, para a gente fazer um preparo realmente de nível excelente. Júnior, eu não posso assistir a aula ao vivo neste dia. Não tem problema, deixa eu te falar uma coisa, essa aula fica gravada, tanto que essa aula não está sendo apresentada no final de semana que antecede a prova não, tá?
Por quê? Porque se você não tiver tempo, você vai ter tempo para você assistir exatamente no dia, você vai ter aí um bom tempo para que você possa assistir a esta aula e ainda assim tirar dúvidas se você precisar, tá bom? Bom, vamos lá. Temas preferenciais do CESP. Por que posso falar isso com autoridade? Vocês vão descobrir daqui a pouquinho. Gente, o assunto atualidades, ele está previsto para discursivas. Quando você olha para esses assuntos, eles são muito amplos, quer dizer, segurança, transporte, política, economia, sociedade, educação, até ecologia e interrelações. Veja só que o CESP, ele tem preferências por determinados assuntos, eu vou mostrar a vocês. Tanto que a gente sabe dessas preferências, que o nosso curso é o curso campeão em acerto de temas do CESP. Isso eu posso falar com todas as letras e abertamente. Por quê? Porque esta aula ela é aberta ao público. Naturalmente, eu tenho muitos ex-alunos e muitos ex-alunos vão atestar realmente. Eu estudei ali no ponto com a Júnia e com o Macarrão, ou o Marco Antônio, e Macarrão, apelido do Marco Antônio, tá? E aí eu realmente cheguei à prova e me deparei com um tema que de fato estava no curso. Só para vocês terem noção, por exemplo, quais são desse assunto aqui, atualidades, né? Eu vou até deixar para você aqui, mesmo que você não queira estudar conosco, mas pelo menos que você conduza os seus estudos para tentar se aproximar do tema, tá certo? Porque é muito bom chegar à prova e ter certeza de que você viu o tema em aula, tá? Isso é muito importante, te ajuda pra caramba. Por exemplo, novas tecnologias de sociedade. Isso aqui é uma coisa que o CESP adora cobrar. Ele cobra a influência das novas tecnologias, por exemplo, na vida das pessoas, no trabalho, na educação, tá certo? Nas nossas relações interpessoais, não é? O que as redes fazem conosco, esse tipo de coisa, tá? Mobilidade humana é um tema muito querido. O que é mobilidade humana? Envolve tudo que vamos dizer assim, trânsito humano. Desde turismo até você falar de imigração. Gente, é o tema preferido do CESP. Este tema aqui. Sabe quantas vezes esse tema chega a cair durante um ano? Às vezes 2 vezes, tá bom? Eu já pude contar aí 2 vezes no mesmo ano o tema aparecendo. Esse tema, por acaso, já apareceu este ano, mas a gente não deixa de estudar, inclusive na minha primeira aula de temas, que é essa aula, a gente passa macro, né? Vou limpar aqui para ficar mais fácil você saber. A gente passa esta aula 1, a aula 2, essa aula aqui comigo. A minha primeira preocupação é eliminar esse tema, porque eu quero que você aprenda bem esse assunto, tá? Você tenha argumento, tenha exemplos que você possa trabalhar bem a sua redação. Então, nós temos aí o assunto mobilidade humana. Depois vem um segundo assunto, eu não vou dizer o segundo, eu diria o terceiro, mais querido do CESP, que é sustentabilidade. Falar de clima, falar de combate à pobreza, problemas gerados pela urbanização moderna. Então, isso aqui também cai bastante, você tem que ler bastante sobre isso, tá? Um tema que parece que não, mas o CESP adora combate às drogas. Adora tudo, por exemplo, que está ligado à violência, por exemplo, combate a diversas formas de violência, ele vincula o assunto violência a drogas e a imigração. Eles gostam muito de fazer isso, tá? Então, muita atenção a isso aí. E eu diria que o tema que está em segundo lugar, quer dizer, veja bem, imigração é o primeiro lugar. O segundo lugar de preferências do CESP são os conflitos internacionais de terrorismo. É um assunto que você vai ver pra caramba, tem que estudar muito, saber causas, efeitos, os atores envolvidos nisso, como que a sociedade, vamos dizer assim, como que a comunidade internacional ela lida com essas questões, então você tem que saber isso daqui, tá? E aí, quer dizer, o terceiro tema seria sustentabilidade, entenderam? Né? O primeiro esse aqui, o segundo este, o terceiro sustentabilidade. E depois, o CESP gosta de também trabalhar com direitos de primeira geração, que são os direitos à liberdade, direito à dignidade humana, tá certo? Mas ele sempre vincula esse assunto a alguns dos seus temas preferenciais, tranquilo? Assim como ele vincula a violência a esses temas. Bom, gente, por que é importante a gente estudar bem? Vocês viram que vocês estão comigo na aula demonstrativa, né? Não só vocês esperam por essa aula, às vezes meus colegas professores ficam esperando também, porque já sabem, né? Eu sou uma das mais antigas, então acaba que todo mundo se orienta por este curso. Então, vejam só,
Esse assunto eu gosto de expor, nem todo mundo tem dinheiro para fazer um curso de discursivas, então eu deixo ele em aberto para que vocês possam, pelo menos, estudar de uma forma organizada. Porque senão você vai lá para o assunto, por exemplo, cultura, não é? E é um assunto que cai menos, a chance de cair é muito pequena. Isso aqui é muito amplo, tem gente comprando, eu tenho visto isso, comprando curso de atualidades enorme para estudar para discursiva. Rapaz, não faz isso não, você não precisa fazer isso não, tá? Você pode focar. Então, quer dizer, você pode ler um pouquinho sobre tudo, acho bacana, mas aprofunde os assuntos preferidos, tá bom? Aprofunde os assuntos preferidos, tá certo? Porque você vai precisar desses assuntos aí em prova. E a gente tem muitos fatores que remetem, por isso que eu falei com vocês, por que eu falei que o curso está praticamente pronto? Porque quando o CESP começa a sua primeira discursiva, mais ou menos por hábito de tanto estudar banca, de tanto conviver com provas, não só com os temas na fase preliminar, mas principalmente com as provas na fase de correção, porque aqui no ponto a gente tem um serviço de recursos, né? Mas antes de ir, por exemplo, a gente vende lá, vamos supor, nós vamos vender 14 recursos. O que chegam para mim? Chegam, por exemplo, 10 vezes o número desses pedidos, porque a gente faz uma pré-análise, se cabe, se não cabe, etc. Esse material aqui a gente arquiva. Para quê? Para a gente estudar e para a gente conhecer também o pós-correção, tá? Então, eu gosto de falar isso daqui porque a pessoa fala assim, por que vocês acertam um tema de prova? Porque a gente estuda. A gente não fica esperando cair do céu, a gente estuda, tá? Então, nós já temos todo esse material aqui prontinho. Acabei de gravar isso daqui, todo. É claro que estaremos vigilantes. Nossa prova é só em setembro. Estaremos vigilantes. Qualquer efeito novo que aparecer, a gente vai tratar aqui no curso, tá? A gente vai tomar esse cuidado. Mas pelo menos você tem a certeza de que você já tem um curso todo pronto, que é só você estudar, dá para você adiantar muita coisa na redação, deixar tudo prontinho, tá certo? E fazer a sua redação. Júnior, eu descobri esse curso só no dia 27 de julho. Tem condições de eu entrar e fazer os temas anteriores? Tem. Não passando desta data aqui, do dia 2/9, tem. Você consegue fazer. Mesmo se você não tenha dinheiro para entrar agora, você pode entrar posteriormente. Não passando o dia 2/9, dá para você fazer o curso, porque depois disso aqui a gente fica apertado, não tem como, tá? Existem outros concursos na praça também. Então vamos lá, atenção, vamos falar um pouquinho, né, já que a gente falou de preferências. Vejam só, este daqui é um concurso conhecido de vocês aí do Tribunal de Contas de Pernambuco. Foi o concurso do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, que aconteceu em 2017. Adivinha, gente, esse tema aqui estava na nossa aula. Olha a felicidade do aluno, né, quando encontrou este tema na aula. Eu vou mostrar a redação para vocês no curso, que o aluno praticamente tirou total. Por quê? Eu pego uma redação como exemplo, né? Porque chegou e falou, meu Deus, eu estudei isso aqui, agora eu só preciso de paz para fazer a minha redação, preciso de concentração. Então o que a gente faz no curso, preste atenção, exatamente no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, que apareceu uma novidade. Júnior, poxa, mas você falou que estava previsto no curso? Sim, mas apareceu uma novidade. Antigamente, esse texto aqui era chamado de meramente motivador, ou seja, você não podia mexer nele. Hoje não, você precisa dele, ele é a referência inicial. É claro que o CESP pode voltar atrás? Pode, tanto que no curso nós treinamos as duas coisas, sem ele e com ele, sem o texto e com o texto, tá? Então ficou fácil, alto lá. Porque o que as bancas estão fazendo? Não é só o CESP que está fazendo isso não, são várias bancas. A gente está passando por um momento, né, no campo acadêmico das letras, que é o momento do letramento, e na área de educação também. O que é letramento? É uma preocupação, né, que os estudiosos têm com aquela dificuldade que as pessoas encontram na hora de ler. Elas leem, mas não absorvem. Então é muito comum você ler as informações preliminares, por exemplo, na Fundação Carlos Chagas acontece isso. O aluno lê, quando ele vai para a redação, ele sempre deixa alguma coisa para trás ou ele vai além da informação que estava aqui acima. Ele não consegue controlar o que a gente chama, que Humberto Eco, que é um teórico muito importante, chamou de limites da interpretação.
tá? São chamados limites do texto. E detalhe, ele não é só aproveitar aqui embaixo, é você também saber fazer o encaixe. Então, quando a banca te cobra, ela joga para você o conteúdo, ela te dá o conteúdo, ela fica rigorosa na estrutura. Por exemplo, muita gente que perdeu ponto aqui, né? Perdeu esse ponto não foi por causa do conteúdo, não. Foi por causa da dificuldade para organizar a parte interna dos parágrafos. Então, o CESP ficou chato com esse elemento aqui, coerência, né? Coesão e com mais um deles, progressão. Tá? São 3 aspectos hoje muito exigidos na hora que o CESP vai avaliar a parte que ele chama de macroestrutura, tá certo? Então você tem que trabalhar esses tópicos, tem que conseguir fazer a junção das informações que estão em cima e trabalhar aqui embaixo. E é claro, gente, o CESP está lotando de armadilhas desses tópicos, tá certo? Aluno deixa a palavra para trás, aluno lê mal o tópico, entende uma coisa e é outra, não é? Então, a gente treina essas armadilhas com muita frequência no curso, para que você consiga desenvolver sua redação, esteja diante do tema que vai cair, por isso que eu falo, eu adianto tudo para vocês, né? Esteja diante do tema que vai cair, mas tenha a consciência de que precisa tomar cuidado com essa parte, tá? Então, quer dizer, aqui, ó, correntes migratórias atuais, a gente tinha estudado. Eu só esqueci de recortar para você. Ah, cortei! Olha só, aqui, isso aqui eu trouxe para poder comprovar, meu curso de discursivas, eu até errei a data, ó, ficou 2106, né, do Tribunal Regional de Pernambuco. Olha só, a crescente crise humanitária na contemporaneidade. O assunto é o quê? É exatamente a questão da imigração, porque aqui eu não consegui cortar o texto base todo, ó, receber refugiados, né, até eu uso o termo correto que é refugiados, mais correto que o da banca, porque a banca fala de imigração. Então, veja só, principais causas da crise humanitária no mundo. Olha aqui o tema para você saber, ó. Causas diversas das migrações, era o assunto, né? Os efeitos decorrentes dessas crises, vamos ver se tem alguma correspondência aqui, ó. Aqui, peraí, fui longe, peraí. Relação entre políticas restritivas à imigração e manifestações de xenofobia. São os efeitos que eu tinha pedido aqui. Os efeitos decorrentes da crise de imigração no mundo. O que você tem? Né? A dificuldade das pessoas se locomoverem, as mortes em alto mar, no mar Mediterrâneo principalmente, as crises de xenofobia, porque o mundo passa, que é aversão ao imigrante, não é? Reação da comunidade internacional à massiva violação de direitos humanos. Gente, olha aqui, comunidade internacional frente à questão da migração. Pelo amor de Deus, estava no curso, né? Que coisa boa você chegar, simplesmente estar de cara com o tema, tá bom? Veja só, isso aqui, já que vocês vão fazer Tribunal de Contas, para eu não ficar enchendo aqui o curso de informação à toa, vocês vão ver, esse aqui foi o Tribunal de Contas do Pará, aconteceu em 2016, tá? O que aconteceu lá naquele Tribunal de Contas do Pará? Só para vocês terem noção, foram 3 temas, que eram cargos diferentes, então eles colocaram um tema para cada cargo. Dos 3 temas, nós acertamos 2. E eu fiquei muito brava porque faltou acertar um por uma única decisão que foi muito idiota minha, que foi retirar um assunto que eu já tinha repetido em várias aulas. Aí eu falei, isso aqui eu vou tirar do meu material. E eu tinha deixado exatamente o material anterior. Enfim, mas no curso desses meninos aqui, os 3 temas que estavam na prova, 2 eles tinham lá na prova. Olha aqui, drogas ilícitas. Tinha no meu curso. Drogas ilícitas e crime organizado, relação entre tráfico de drogas e violência, alternativas à denominada guerra às drogas, né? Esse assunto aqui é muito importante, gente, porque o Brasil está passando por uma discussão importante, principalmente envolvendo a maconha, né? Nós tivemos uma decisão da Anvisa no ano passado, favorecendo o quê? A abertura, a possibilidade de cultivo, tá certo? Da maconha, de determinado tipo de maconha para fins medicinais, tá bom? Então, nós tivemos uma decisão muito importante e isso está sendo muito conversado. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele lançou um artigo defendendo a liberação não só do uso, mas também do comércio de drogas, prevendo aí acabar com a violência pela qual nós passamos. O Estado não tem mais condições de dar conta da questão drogas ilícitas. Mas meu concurso é Tribunal de Contas. Olha só, tá aqui.
Não vai cair para a Polícia Federal, não. Vai cair para Tribunal de Contas. Pode cair. Quem disse que não? O CESP não tem nenhuma preocupação com a sua área afim. Ele joga um tema da atualidade e quer que você escreva sobre ele, tá? Veja aqui, ó, ano passado o texto acima tinha caráter unicamente motivador. Então você não podia extrair nada daqui, tá bom? Até 2016. A partir de 2017, a gente notou uma primeira virada da banca com relação ao tratamento do texto base, tá? E te mostro aqui o meu material também com a data errada. Ei, Júnior, isso aqui vocês vão... Ó, gente, é o professor de madrugada trabalhando, tá? Ele coloca a data ad futuro, 2106. Mas olha só, drogas, um trabalho contínuo de prevenção, vício, combate ao tráfico. Tá vendo? Debilidade do sistema de combate às drogas no Brasil. Consequências do uso de substâncias psicoativas por jovens. Uso da inteligência contra o narcotráfico internacional. Veja aqui. Drogas ilícitas e crime organizado global. O que é isso? Narcotráfico internacional. Relação entre drogas e violências. Alternativa à guerra das drogas, que é a liberação do comércio, né? Certo? Então, quer dizer, quando você vai estudar as debilidades do sistema, que é o quê? O combate às drogas, o estado policialesco do Brasil, ele torna essa situação, que é mesmo, gente, difícil, tá bom? E aí, gente, o que nós temos, né? Além, você vai ver que quando você fala de debilidades do sistema, né, conforme eu estava falando com vocês, você tem o que, por exemplo? Dentro desse estado policialesco que nós vivemos, nós temos a questão, por exemplo, da crise do sistema penitenciário no Brasil, né? Que a gente vai vendo. E a debilidade, por exemplo, a polícia, por exemplo, desamparada, sem ter condições materiais de combate aí às drogas, né? Até porque os traficantes têm mais armamentos e mais tecnologia. Enfim, olha só pra você ter noção, isso aqui foi a aula do TCE-PA foi a aula 3, né? Na aula 5, com medo deste tema, eu cobrei de novo isso daqui, dando outra nuance para a questão do narcotráfico, né? E falo de novo, ó, caracterização do mercado do narcotráfico no mundo, porque eu sei que o CESP gosta dessas coisas, né? Poder paralelo das drogas ameaça os governos, regime internacional de controle de drogas ilícitas, tem que estudar. Então, quer dizer, de novo, isso aqui já era a aula 5 dos meninos, tá bom? E mais, olha, de novo, outra prova do TCE do Pará, 2016, em que eu falo sobre, olha só, de novo, terrorismo, gente. Veja que os problemas que acontecem no mundo, o CESP muda um pouquinho o jeito de perguntar, tá? E de novo, na época, olha, era meramente motivador. Então, o que nós temos aqui? Intolerância como uma das motivações das ações terroristas. Instrumentos para o combate ao terrorismo. Democracia como meio de contenção das práticas terroristas. Olha aqui na nossa aula 4 do TCE, eu até colo um pedacinho para você ver, né? TCE 2116 aí. Conflitos armados contemporâneos e as negociações para o estabelecimento da paz. Origem dos conflitos atuais no mundo, características de parte desses conflitos, medidas de contenção, de novo. Então, prestem atenção. O que vocês estão vendo, eu estou mostrando para vocês, é exatamente o que estava no meu material. E é fácil achar, porque esse material, vocês acham esse material por aí, tá? Você é o nosso convidado, a gente vai trabalhar não só com os temas preferenciais do CESP, vamos fazer as nossas apostas com você de novo. É claro que primeiro a gente trabalha tudo, no dia 2/9, que é o dia da nossa aula ao vivo, a gente fala a aposta, te dá exemplos, tá certo? Para que você possa seguir. E a gente vai cuidar do interior do seu texto, para que você possa aproveitar, se houver necessidade de paráfrase, ou seja, ida ao texto superior para você tirar informações, que você não perca para a estrutura, tá bom? E lembre-se que a gente vai colocar aqui o português como bônus para você. Se a gente te ajudar com uma das objetivas, por exemplo, a língua portuguesa pelo menos, né? Você não precisa estudar português em casa, basta assistir as aulas, então você se garante nas outras. E aí eu fico mais tranquila, sabendo que a sua prova discursiva vai ser corrigida. E vamos lembrar que esse concurso está muito bom. Vai lá no edital e olhe quantas provas discursivas serão corrigidas. Lembrando que o TCE tem muitos anos que não faz concurso, então pode chamar aí bastantes pessoas, tá bom? Beijo grande para você, sucesso nessa sua escolha.